Sejam bem-vindos ao Declare e Conte, o podcast do Sescap Londrina e Região. E hoje iniciamos com o tema nada mais, nada menos do que a declaração do imposto de renda da pessoa física, né? Temos a honra de receber aqui o delegado da Receita Federal em Londrina, Marcelo Rossi. Muito obrigado, Marcelo, pela sua presença. Pelo auditor fiscal Reginaldo Cardoso. E também aqui pelo nosso tributarista Marcelo Diniz, que vamos aqui juntos debater esse tema, esclarecer para a nossa população, para os nossos associados e representados, esse tema relevante que culmina, né, com o encerramento de balanço das empresas, prestação de contas de todos os contribuintes e os nossos associados, né, que coordenam muitas vezes todo esse trabalho. Então, vamos tirar algumas dúvidas, né, discutir um pouco sobre a declaração do imposto de renda da pessoa física. E eu gostaria já de começar com, né, o nosso delegado Marcelo Rossi, sobre a obrigatoriedade, Marcelo, né? Se mudou alguma coisa, trazer para a gente a obrigatoriedade, também o prazo da declaração, quais são os prazos, né? Já foi aberto, a gente está sabendo, mas a gente quer ouvir de você aí essas questões relativas à obrigatoriedade e também ao prazo. Bom dia, Euclides, Marcelo, Reginaldo, um prazer estar aqui. A Receita Federal agradece esse espaço que o Sescap e a entidade traz, porque é importante não só aos contadores, mas a todos aqueles que, de uma forma ou de outra, precisam prestar as contas com imposto de renda pessoa física. Então, esse ano de 2026, nós temos algumas novidades, nós vamos comentar aqui, até algumas confusões, mas isso vai ser esclarecido para as pessoas, mas focando na declaração do imposto de renda 2026, ano calendário 2025. Atenção! O ano das informações é o ano 2025, é isso que a gente precisa estar atento daqui em diante. E se no ano de 2025 você receber um rendimento tributável acima ou igual a 35.584, já é a primeira condição, que é a maior condição de obrigatoriedade. O ano passado era 33.888. Outra questão que também teve alteração é a atividade rural, Euclides. O ano passado, a atividade rural, o valor era 169.440, ele foi atualizado para 177.920. Então, em regras gerais, esses dois itens sofreram alterações. Os demais, não, os demais são comuns à última declaração, que são, se você teve outros rendimentos acima de 200 mil, se você teve o ganho de capital sujeito a imposto, as questões de alienação em bolsas de valores no valor de R$40 mil, ou que teve ganhos líquidos, tá? Se você teve a posse ou propriedade de bens em 31 de dezembro de 2025, no valor igual ou superior a 800 mil, e dois casos são menos comuns, mas pode acontecer, a condição de residente no Brasil e também se você optou por uma isenção específica do ganho de capital, aquela de 180 dias. Eu coloco também para os contadores que tem uma exigência, essa não é nova, mas é uma questão relacionado à Lei 14.754/2023, que é relacionado aos rendimentos e aplicações no exterior. Tem uma legislação específica que eu acredito que aí sim a figura do contador para essas pessoas tem um papel essencial. Com relação à questão do prazo. O prazo, então, se iniciou hoje 8 horas da manhã, tá? E já tem uma novidade, Euclides e demais. Até ali mais ou menos 11 horas da manhã, perto de 800 londrinenses já tinham entregue sua declaração de imposto de renda. Então, tem aqueles que só estavam aguardando lá o play para chegar e iniciar. Eu recebi primeiro, né? Aí, ó, o Reginaldo já colocou a motivação dessas pessoas, né? A questão também que o prazo, então, ele se estende até o dia 29 de maio, né? Sempre a gente brinca até o último segundo do dia ali, se você conseguir acessar, você está dentro de entregar no prazo. Foi bom essa mudança, né, para maio, porque anteriormente era abril, né? A gente até comentava com o pessoal nosso hoje lá, como a gente conseguia entregar em abril, né? E hoje a gente tem um tempo maior, recebe essas informações da própria Receita, da própria preenchida, isso tem ajudado muito. E também o prazo até maio, quem não conseguir entregar até maio, é óbvio que tem gente que deixa para a última hora, mas diminui muito, né, essas questões aí nos escritórios de contabilidade, né? Marcelo, tem novidades nesse ano? Pode dar uma palhinha já aí, a gente pode aprofundar um pouco mais daqui a pouco,
Mas o que você traz de novidades assim para a gente? Então, vamos lá. Novidade é a questão da pré-preenchida. Pré-preenchida, a Receita tem feito um esforço para que todos se utilizem dela. Lembrando que é uma declaração pré-preenchida. Alguns dos dados que a Receita tem em seu banco de dados, ela disponibiliza para o contribuinte. Para o contribuinte ter acesso a esses dados, é preciso ter a conta Gov, prata ou ouro. Isso é uma definição da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, o contribuinte que tem essa especificação, ele acessa essas informações. Bom, esse ano as informações, elas vêm com a Receita tem uma certa preocupação, tá? E pede sempre que o contribuinte ele verifique os seus dados. Isso gera padrão. Eu pego lá o meu informe de rendimentos, eu vou conferir se o que a empresa colocou para a Receita é de fato aquilo que eu tenho. Então, isso, de uma certa forma, ele já estava consolidado, que eram informações da DIRF. Esse ano, entrou as informações do E-Social e da EFD-REINF. É uma nova forma de escrituração digital que a Receita já está implantando há alguns anos e pela primeira vez vai ser utilizada. Então, a gente pede que os contribuintes, contadores e demais pessoas que se utilizam desses dados, que confiram, né? Não façam as cegas. Isso é importante para você ter a credibilidade. Outras questões que não vinham, os recolhimentos, né, tinham alguns problemas e agora eles estão vindo com a EFD-REINF. Uma coisa bacana também para quem tem independente, Euclides, tá? Então, antigamente você vinha pré-preenchida, vinha os dados do dependente, quais eram os dados? O nome, CPF e essas informações. A partir desse ano, a Receita está trazendo também de alguns dependentes as mesmas informações de pré-preenchida, como se ele estivesse fazendo a sua declaração. Então, isso vai ajudar muito, porque imagine assim, você tem o seu pai, que você todo ano coloca lá na declaração do imposto de renda. A Receita vai verificar que no cadastro o seu pai é seu ascendente, e que nos 3 últimos anos ele constava na sua declaração. Então, há vamos dizer assim, informações, tanto passado por você quanto no sistema, que possibilitam que essas informações preenchidas do seu pai venham. Então, às vezes acontece de um recibo médico, uma consulta que ele foi fazer, e nem sempre, às vezes, você tem a noção disso. Então, essas informações vão vir. Outro também que estava excluído era o empregado doméstico, né? A gente acha que o empregado doméstico não faz declaração, mas existe, como outras categorias, se ele tiver a obrigatoriedade, seja por renda, seja por outra questão, essa informação também está vindo. Então, tem várias questões da pré-preenchida que foram melhoradas, vamos dizer assim, mas a conferência sempre é preciso. Está automatizando mesmo, na verdade, está ajudando o preenchimento, né? Perfeito. Que são falhas que às vezes acontecem de deixar de colocar uma informação do dependente e acaba caindo na malha depois. Então, a tendência é que diminui bastante a malha, né? Se as informações já vêm na pré-preenchida automaticamente, né? E uma questão, né, a gente vai comentar aqui, a Receita Saúde também, né, os profissionais liberais, eles prestam essa informação via um programa específico. Então, até o ano passado, na declaração, você tinha só o seu recibo, hoje o prestador, ele coloca essa informação e essa informação está vindo. Então, estima-se, pelo menos na live que a Receita Federal fez, que 1/4 dos problemas de malha com Receita Saúde sejam resolvidos. O preenchimento. Eu tenho ideia, quando eu trabalhei em malha em 2012, 2010, o índice de incidência em malha era em torno de 9% aqui em Londrina. 9% das declarações incidiam em algum parâmetro de malha. Hoje nós estamos abaixo de 2% nesse índice, né? Espero muito, né? Então, essa digitalização e essa automatização, principalmente das informações para preenchida, facilitou muito a vida da Receita Federal e principalmente do contribuinte, né? E eu te digo até que do profissional que também assessora, porque muitas vezes ele dependia de informações que ele não tinha, que estar aguardando o contribuinte trazer para ele. Exatamente. E agora não, né, trazendo já na pré-preenchida, são informações que, óbvio, tem que ser conferidas também, né? A gente sabe que a Receita está cruzando informações que uma outra prestou. Então, se aquela informação tiver divergência, o contribuinte precisa também verificar a veracidade daquela informação que está ali, né? A informação disponibilizada na pré-preenchida não é uma informação da Receita Federal, ela é uma informação
daquele contribuinte com quem a pessoa física teve relacionamento, né? Então, ele tem que conferir mesmo, essa conferência é fundamental. Eu quero até aproveitar o gancho, Euclides, acrescentar que em 32 anos de advocacia tributária, acredito que 50% das impugnações que eu realizei contra autos de infração contra a pessoa física era por problemas de dedução de despesas médicas. Tá? Então, realmente, acredito aí que esse avanço que a Receita Federal está efetuando vai ser muito positivo, né, para todos, para a Receita Federal, mas especialmente para os contribuintes. Marcelo, aproveitando, né, você como tributarista, o que você nos fala aí sobre a legislação tributária de 2025? Você pode contribuir se houve alguma mudança expressiva, algo que a gente pudesse orientar aí os nossos contribuintes e associados? Oi, Euclides. Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite do SESCAP, quero cumprimentar os meus colegas de mesa, né, o delegado Marcelo Ross, o ex-delegado Reginaldo Cardoso, dizer que para mim é uma grande satisfação estar aqui em mais esse encontro, que tem o objetivo de prestar informações de qualidade para a sociedade e dar um suporte para os profissionais da contabilidade e os tributaristas de um modo geral. Bom, para os tributaristas, né, e para os auditores, a gente não vai morrer de tédio, né, porque o que mais vem acontecendo são alterações na legislação tributária. E o ano de 2025 houve várias alterações, inclusive antes comentávamos, né, o Reginaldo e eu dizia que eu acredito que a gente está tendo uma quebra de paradigma, ou seja, a tributação da renda no Brasil foi uma, e até 2025, porque afinal de contas a legislação passa a vigorar a partir de 2026, e será outra para o futuro. Então, as coisas realmente estão mudando bastante. Então, o delegado Marcelo Ross tratou de um ponto que eu quero voltar lá em 2023, falar das leis das offshore, né? Essa legislação é uma legislação que muitas vezes ela não é considerada, porque nem todas as pessoas possuem investimentos offshore, só que ela tem um impacto profundo. Hoje em dia, os fiscos estão cada vez mais trocando informações, né? Fiscos de outros países, né, com o Brasil, estão prestando informações, então esse é um ponto de atenção. E, basicamente, o que essa legislação preconiza é uma ideia de tributação da renda global, que, inclusive, já é algo que está estabelecido na Constituição Federal. O imposto de renda ele tem que ser progressivo, ele tem que atender à universalidade e à generalidade. Então, aquilo que acontece lá fora acaba tendo impacto aqui dentro, aquilo que acontece aqui dentro também pode ter impacto lá fora. O segundo ponto é a isenção para as pessoas que recebem até R$5.000 a partir deste ano, algo muito importante. A Receita Federal do Brasil, né, com base no estudo do IPEA, houve um processo de convencimento e a legislação mudou, o que é algo absolutamente justo, porque uma pessoa que recebe até R$5.000, ela não revela capacidade contributiva de acordo com os padrões brasileiros. Também é preciso mencionar a instituição de uma zona de transição de R$5.000 até R$7.350, em que também vai haver uma tributação bem reduzida. E aí, por outro lado, né, nós temos agora um conceito de tributação mínima para alta renda. É um tema extremamente importante, que vai ao encontro do princípio da progressividade, e essa tributação das altas rendas tem foco em pessoas com renda elevada, especialmente aquelas que recebem rendimentos isentos. Então, a grande modificação é o fim da isenção absoluta que havia na distribuição de dividendos, de lucros. Então, a partir agora deste ano, qualquer distribuição superior a R$50.000 será necessário fazer uma antecipação do imposto. É importante deixar claro que os 10% que a legislação estabelece é uma antecipação do imposto, né? Então, muitas pessoas acreditam que isso é uma taxação que acontece de maneira segregada, e não é. É uma antecipação que deve ser efetuada. E, portanto, isso tem impacto para as pessoas que oferem acima de R$600.000 por ano. Também é preciso mencionar
infelizmente já acabou, mas houve o REARP, né? O Regime Especial de Atualização Patrimonial, algo muito importante. Inclusive, acredito que o espaço podia ter sido um pouco maior para que as pessoas pudessem aproveitar. Acredito que muitas pessoas sequer conseguiram digerir para verificar, olha, isso é interessante para mim ou não é interessante para mim. Seja como for, já encerrou o prazo e, de acordo com esse regime extremamente importante, se a pessoa pagar 4%, né, se a pessoa pagasse 4% sobre a diferença entre o custo de aquisição e o valor de mercado, ela conseguia atualizar este imóvel na sua declaração de imposto de renda, o que é algo muito importante e que traz benefícios para todos. Mas vocês acham que foi atrativo essa questão? Porque eu confesso que no meio contábil isso não pegou muito. Assim. O pessoal entendeu que pagar os 4% agora não seria vantagem futuramente, até impedindo talvez uma negociação. Euclides, aí o que eu vou dizer é o seguinte, a gente que trabalha com a tributação, tem coisas que estão na lei e tem coisas que são cisma. Ou seja, lenda urbana, né? É folclore. Então, assim, o que acontece é o seguinte, lá atrás, em 91, salvo engano, a Lei 8383, já criou um incentivo para atualização dos valores dos bens. Né? Pouquíssima gente se valeu daquela legislação porque tinha medo do imposto sobre grandes fortunas. Então, como hoje existe um movimento deste imposto ser novamente discutido, né? Até hoje ele não foi instituído, a Constituição está em vigor desde 88 e não foi instituído, então tem muita gente que é a cisma, que é a brincadeira que eu faço. A pessoa acredita, olha, eu vou atualizar os meus bens, né? Mas aí eu vou entrar numa faixa das grandes fortunas, então daqui a pouco eu estou pagando mais imposto de renda e vou ter que pagar esse imposto sobre grandes fortunas. Então, por isso que me parece que eu sei porque a gente escutou isso de clientes, né? E clientes que estavam interessados, mas estavam inseguros em relação à repercussão que isso desse, que esse benefício poderia dar. Porque isso é questão do caixa, né, Marcelo? É importante benefício. A questão do caixa, na verdade, ele teria que pagar o imposto antes mesmo de negociar o imóvel, né? Então, quando você paga o imposto de renda sobre ganho de capital, é porque você está entrando dinheiro, né? Você vendeu e efetivamente você vai receber o valor. E no caso aqui, você não teria esse caixa entrando, você tem que desembolsar da tua liquidez, né? Realmente. Mas ele poderia ter uma economia de imposto muito grande muito no futuro, grande, né? no futuro. Talvez e aí, Reginaldo, assim, há uma tendência, quer dizer, se conforme eu disse, a tributação das altas rendas, né, dos elevados ganhos de capital, realmente há uma tendência, então seria muito interessante a pessoa pagar 4%. Porque, veja, aqui no Paraná, por exemplo, 4% é o ITCMD. Né? Sim. O ITBI é 2%. Então, se a gente for pensar bem, a alíquota ela é uma alíquota muito favorecida. Porque se essa pessoa tivesse um ganho de capital... a nossa região é uma região onde, principalmente imóveis rurais, né, Euclides, você que trabalha mais com isso, teve uma grande valorização, né, nos últimos 20 anos. Então, era realmente uma possibilidade de uma economia. Mas, quem sabe no futuro essa possibilidade se abra novamente, né? Mas, Marcelo, eu achei muito interessante sua colocação, né? Principalmente sobre o rendimento no exterior, bens do exterior, e esse ano a declaração traz a necessidade de informações específicas sobre esse item, e é uma estratégia da própria OCDE, não é só do Brasil, não, de que a tributação em bases universais, né, da troca de informação entre todos os países desenvolvidos e em desenvolvimento. Então, essa troca de informações dos fiscos da Receita Federal com outros fiscos tem se intensificado muito nos últimos anos. Então, a gente orienta mesmo ao contribuinte que tenha rendimentos no exterior, que tenha bens no exterior, que realmente registre isso na sua declaração, né? Porque a troca de informações está sendo cada vez mais intensa e ele pode vir a ser fiscalizado nessas incoerências. É importante aproveitar, Reginaldo, e adicionar que na realidade o mote é a tributação, mas no fundo não é apenas a tributação, mas também a lavagem de capitais. Sim, né? Claro. Então, realmente é muito importante que haja essa compreensão de que as coisas mudaram. Então, o Reginaldo registrou muito bem. Quer dizer, o Brasil, desde 2020,
pode-se dizer desde 2020, todas as legislações produzidas estão alinhadas aos padrões internacionais da OCDE, todas. Eu, pelo menos, não vi nenhuma que não estivesse alinhada. Inclusive, essa legislação que eu mencionei, né, das altas rendas, etc. e tal, da conjugação da tributação da pessoa física e da pessoa jurídica, porque até então era uma coisa separada, né? O que acontecia na pessoa jurídica, ficava na pessoa jurídica. E o princípio da entidade, os contadores aí ficam... Exatamente. E agora houve uma mudança assim, bastante expressiva. Uma coisa também, Marcelo, que você me permite, eu dizer uma coisa assim, hoje as redes sociais, a internet, ela traz muita informação e também traz muita desinformação, né? Então, eu percebo assim, agora uma tendência e uma captação de clientes para a troca do domicílio fiscal, seja para o Paraguai, para outro país, né? Então, a gente vê assim, as pessoas nos perguntando, olha, eu vou tirar uma residência paraguaia porque lá eu não vou pagar imposto, né? Então, isso é uma coisa importante também, né, Marcelo? A gente trazer isso. Nós estamos aqui numa região próxima ao Paraguai, as pessoas têm essa possibilidade mesmo de ir lá e tirar lá uma cidadania paraguaia, uma residência paraguaia, mas é importante o quê? A tributação se dá onde os fatos econômicos ocorrem, né? Então, muitas vezes tem gente pensando assim, olha, como agora haverá uma tributação aí sobre dividendos, né? Eu, mudando a minha residência fiscal para o Paraguai, eu não vou pagar isso. Mas, a não ser que realmente exista a migração de todo o seu empreendimento econômico para o Paraguai, você vai continuar pagando, né? Então, a gente aproveita esse espaço para levar as pessoas a esses esclarecimentos, né? Busque informação de qualidade, busque um profissional, né, habilitado para se informar melhor sobre isso. Até porque, né, a gente tem que sempre estar olhando a fraude, o conluio, às vezes, onde tem muita esmola, a gente tem que tomar cuidado, né? O Ginaldo colocou bem, às vezes até, e eu coloco aqui, tem uma dúvida, a questão do residente, né? Declaração do imposto de renda é só para o residente no Brasil, né? Então, se aquela pessoa saiu do Brasil e tem aí, de fato, né, está morando no exterior, perguntei como é que eu faço a declaração. Se você não é mais residente, não tem mais declaração. Agora, aquele que está com uma cidadania lá, mas ele está vivendo aqui, então essa é a questão que o Reginaldo colocou. Uma fraude. É isso? Apurar, né? Uma fraude. Apurar, né? Nesse caso, sim. Nesse caso, se a mera troca de residência, a declaração de saída, sem ter havido a saída, né, é uma simulação, né? Esse caso, o não residente também tem a legislação dele também própria, né? Vamos dizer que realmente ele transferiu para lá, mas ele mantém negócio aqui no Brasil, ele tem que se sujeitar à legislação do não residente. Sim, é isso? Todas as fontes de renda dele. Realmente. Ele perde muito benefício também por ser não residente, né, Reginaldo? É isso também, né? Exatamente. Então tem que se levar em conta também toda essa questão. Mas aproveitando já a sua fala, Reginaldo, trouxe agora aí a questão de um cashback. Como é que vai funcionar esse cashback? Não é restituição, é cashback? Mudou o nome? Bacana, né? Eu acho que para facilitar o entendimento, deram esse nome de cashback, que é mais, tá na pauta de toda o comércio, né? A gente vai receber cashback, mas nada mais é do que uma restituição automática daquelas pessoas que não são obrigadas a declarar, né? Mas que de alguma forma tem lá um valor a se restituir, né? Esse valor, se a pessoa não declara, ela não tinha esse direito, né? Não tinha acesso a esses recursos, e agora, esse ano, a Receita vai ter um lote extra de restituição só para esses contribuintes. Né? Antes tinha que fazer a declaração, é isso? Mesmo não obrigado, para ter acesso à restituição, ele teria que declarar. Né? Agora não precisa mais. Agora vai ter um lote extra que mesmo ele não estando obrigado, ele vai receber essa restituição. É importante destacar que essa apuração especial é relativo ao ano calendário 2024, declaração de imposto de renda 2025. Então, nós não estamos falando da declaração 2026, é importante colocar, tá? Para o cashback? Para o cashback. Então, o que a Receita vai fazer? Ela está olhando o passado,
vai pegar, no ano passado, as pessoas que não estavam obrigadas a declarar, cujos rendimentos são do ano de 2024, ela vai fazer uma apuração especial e restituir num lote de restituição. Todo esse procedimento está se dando o nome de cashback do imposto de renda, tá? Mas aqui o Reginaldo colocou, na verdade, está sendo feita uma apuração automatizada da sua restituição, principalmente levando-se em conta que a maioria dessas pessoas, ou por desconhecimento, ignorância, no sentido de que eu nem sabia que eu precisava fazer a declaração para receber esse dinheiro. Alguns casos até fica até mais caro, né? A pessoa não consegue ali e tal, mas ele está fazendo isso. O que é importante dessa questão? Essa apuração especial ela vai ocorrer se um dos fatores, três fatores principais. O ano passado não estava obrigado, obviamente, né? Tá? A restituição abaixo de R$1.000, a questão do CPF regular e aí o mais importante, chave Pix, CPF. Tá? Inclusive, uma coisa que eu acabei esquecendo, e a Receita, a partir de agora, está também incentivando a chave Pix, CPF. Às vezes, chega no teu escritório, o cidadão fala, eu tenho chave Pix, só que ele não fala que é o CPF. Essa declaração, ela vai ser processada, mas ela não vai para o banco, porque não tem como pagar isso. Então, a gente alerta para que todos os contribuintes verifiquem se você tem chave Pix CPF, tanto para receber o imposto de renda desse ano, quanto dessa questão da apuração especial. Importante isso. E é bastante gente, eu queria dizer. Tem muito, em torno de 4 milhões de pessoas então, podem estar nessa situação. O valor médio que a Receita está pensando aí é de R$125, a média, mas pode chegar até R$1.000 essa restituição. Mas se ele teve alguma retenção em 25, isso seria só para 27. Então, nós estamos falando, foi bem claro que o Marcelo, seria as retenções lá de 2024. Né? E não declaração em 25. Vamos pontuar bem algumas questões aqui. Eu acho importante essa questão dos 5 mil. Né? O Marcelo falou bastante sobre a legislação. Muita coisa que você falou não é para essa declaração de agora, né, Marcelo? É para as próximas. Né? Exato. E essa questão dos R$5.000, né? Como é que vai ser? Também seria para a próxima, né? Para a próxima, exatamente. As alterações que aconteceram na legislação de 2025, elas não impactam a declaração de 2026, elas vão impactar a declaração de 2027. Né? Conforme o delegado Marcelo explicou, né? A declaração de imposto de renda, ela se reporta ao passado. Então, o que importa para a declaração que vai ser apresentada esse ano é o que aconteceu entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2025. Então, a partir de 2027, inclusive, já antecipando, se a gente acredita que estão acontecendo mudanças, as mudanças vão ser maiores ainda. A partir de 2027, são muitas mudanças do ponto de vista pragmático, porque daí todas essas mudanças, todos os eventos acontecidos em 2026 vão ter que ser reportados em 2027. E todos nós sabemos que são grandes mudanças, né? São importantes mudanças, como toda disrupção. Existem alguns pontos ali de zona cinzenta, né? Que o contribuinte não sabe se agiu de maneira correta, a Receita Federal também não sabe se interpretou a legislação da maneira correta, então isso eventualmente poderá dar alguma espécie de discussão, né? Mas os pontos principais, eles estão muito claros na legislação, sobretudo a questão dos R$600 mil, né, como uma espécie de um teto, né? E na distribuição de rendimentos, né, especificamente distribuição de rendimentos, o limite de R$50 mil mensais. Para o ano que vem, a gente espera grandes mudanças mesmo nos cálculos, o impacto disso para os contribuintes a nível de arrecadação mesmo, ainda é uma grande dúvida para nós, aí, os profissionais da área. Né? Mas, assim, aproveitando para essa declaração, né, que eu acho que está aí na iminência de prestar conta, o pessoal entregar, alguns pontos de atenção que vocês possam nos elencar aí, que vocês entendem importantes. Eu acho que a primeira questão, vamos pensar, quem que vai fazer? Eu vou fazer minha declaração, o contador, o amigo, o parente, o tio, né? A primeira coisa é separar os documentos. Eu acho que isso não é essa legislação, a próxima, sempre você está com esses documentos, informações
Se possível, até uma vez eu vi uma pessoa falando, ideal se a gente começasse agora 2026 já se preparando para 2027, a hora que eu chego lá, o profissional que vai me ajudar, eu tenho ali. Por quê? Porque ele vai pegar as informações da pré-preenchida. Precisa ser conferidas. Não dá para simplesmente eu acreditar a minha empresa, né, um terceiro prestou informações sobre mim e, às vezes, ele não prestou aquela informação da forma correta. Então, essa é a primeira questão. Tá? A questão também dos rendimentos. Então, a pré-preenchida ajuda e tem uma situação, vamos pensar naquele professor, está dando aula, né? Está começando o ano ali, aí alguém chega e fala, olha, fevereiro eu gostaria que você me desse uma palestra, tudo, ele recebe um valor, passa o ano ali, tudo, no ano seguinte ele nem lembra que esteve naquela cidade palestrando, mas a fonte lá colocou e declarou para a Receita, via social, na época também da DIRF, né? Ou seja, coloca aquela informação. Então, utilizando a pré-preenchidas nesses casos, você evita erro, né? Opa, o que aconteceu? Uma questão interessante, já foi comentado aqui, os ganhos do exterior, né? Isso é importante também a gente colocar que tem o carnê-leão dos rendimentos do exterior. A questão também da atividade rural, nossa região é agrícola, as commodities tiveram um incremento de valor e a tabela do imposto ainda nem sempre acompanhou isso, como toda a massa salarial, né? Nós temos essa questão também, tá? Uma novidade, você aposta, Euclides? Marcelo, Não, Reginaldo? Olha, isso aí estava anotado aqui. Não pensando em mim, mas pensando eventualmente, né, em alguém que está Eu não nos aposto, e se eu assistindo. apostasse, dificilmente eu ganharia. Então, eu também. Então, Euclides, olha só, aquelas pessoas que no ano de 2025 tiveram lá, fizeram suas apostas, ok, tudo, né? Os que, infelizmente, tiveram perdas, paciência, né? Mas os que tiveram ganho, tá? Então, a legislação... Não pode compensar a perda, né? Exatamente. Isso é importante. Ainda não criaram esse campo de compensação, tá? Então, veja bem, aquele rendimento, ele passa a ser tributável. E a declaração, então, tem um campo específico para tratar disso. E, novamente, como que eu faço? As empresas que trabalham com isso têm o comprova-bet, é o comprovante né, que seria o rendimento, e ali ele vai fazendo os cálculos. É sobre o ganho, né? É sobre o ganho. Sobre o ganho. Tá, é sobre o ganho. Então, o que acontece? Lá, aposto, ganho, perco, tal. Elas fazem isso, entregam para o contribuinte, e o contribuinte vai verificar, né? Se eu não me engano, 28 mil e uns quebradinhos lá. Se ele teve aquele ganho, o programa vai informar. Superior aos 28 mil e pouco. Isso. Tá, Até 28, então, é isento. Daí ele não vai pagar imposto. Não vai pagar o imposto. Tá? E aí é o imposto de renda na fonte, 15%. E aí tem mais uma segunda. Imagine, então, que você não alcançou isso, mas você tem na sua conta lá um valor depositado. É como se fosse um bem ou direito, certo? Então, se ele for acima de 5 mil, isso aplica uma regra na declaração, que bens ou direitos acima de 5 mil deve ser reportado. Lá tem uma codificação específica para você reportar isso, tá? A questão da evolução patrimonial, né? Eu acho que é importante. Acho que uma vez alguém colocou que se a pessoa olhasse a declaração do imposto de renda também como um balancete, né? Um balancete, ali, um balanço da sua vida pessoal, né? Para a pessoa entender, mas tem um reflexo tributário disso também. E, finalmente, a questão da escolha a gente fala modelo completo, simplificado, né? Qual é a forma de tributação? Até o programa ali, ele já traz a melhor maneira, mas sempre o profissional vai ajudar ele, né, a tirar essa dúvida. Então, assim, em linhas gerais, o que a gente pode colocar de atenção seria essa. Reginaldo, quer complementar alguma coisa? Acho que era isso, Marcelo. Criptoativos, né? Às vezes o pessoal está agora cada vez mais... E plataformas digitais como um sim, todo, né? Sim. Então, os criptoativos, você tem acompanhado também, tem os campos próprios para registro de criptoativos, né? E As pessoas... Tá no radar também. As pessoas, às vezes, não sabem que você vender o criptoativo tu dá ganho de capital. E às vezes, precisa do contador ali que naquele mês ele vendeu o carro dele, Euclides, né?
E vendeu também um criptoativo. Ele está, acho que a isenção 35 mil é por bem, né? E é uma isenção mensal. Renda né? variável. É, também, isso que vocês né? estão Renda colocando para variável. nós é super importante, porque o pessoal, a grande maioria, entende que às vezes a declaração de imposto de renda agora começa em março, vai até maio, é ali que é para prestar contas. Mas existe aquele tipo de contribuinte que precisa todo mês estar prestando atenção nos recolhimentos do imposto de renda. Aluguéis, Né? Carnê-Leão. Não, é o Carnê-Leão, né? Isso que você está dizendo, essa questão do ganho de capital. Aliás, o ganho de capital ele é uma modalidade aí que ele não está acoplado à declaração pré-preenchida, né? A gente ainda tem. Eu imagino que a Receita, com certeza, daqui a um tempo vai querer que a gente calcule o ganho de capital no mês, porque o imposto é devido mensalmente. A gente encontra muitos contribuintes que deixam para prestar contas lá na frente, aí o imposto já está atrasado, da mesma forma do Carnê-Leão, né? Então, o fato dele ser algo assim, ele não está ligado diretamente com a Receita Federal ao longo dos meses, porque, pelo que eu entendo, a gente tem que entregar a declaração do ganho de capital em conjunto com a declaração do imposto de renda, né? E o fato já ocorreu lá atrás. Tá? Se ele viesse no momento do fato, talvez a gente conseguisse educar melhor o O contribuinte. dever de pagamento é na época do Do fato. fato. É, Isso. tem o programa A de declaração apuração é posterior. o E programa existe de um apuração programa do- muito bom, inclusive, né? O ganho de capital, um excelente programa para e ele calcular e integra controlar. com o programa de ajuste, né? No ajuste, né, Reginaldo? É isso que eu digo. Na verdade, a Receita não tem essa informação antes, né? Enquanto a gente não entrega a declaração de ajuste, a Receita não tem a informação sobre o ganho de capital. Mas são declarações mais complexas, né? Onde entram aí o cálculo do ganho de capital, né? Essas questões também do recolhimento mensal no Carnê-Leão. São vários contribuintes que têm essa possibilidade e acaba deixando para fazer a prestação de contas só agora. E aí você vai ter que orientar ele, não, você tinha que ter feito lá em janeiro de 2025, um recolhimento lá em fevereiro, março, e assim por diante. Então, são vários contribuintes que têm essa situação. A gente deve chegar lá, talvez a reforma tributária nos ajude nisso, né? Porque a pessoa física também vai ser contribuinte na prestação habitual de serviços, né? Talvez isso traga... A OCDE tem uma estratégia, né? Até já conversamos sobre isso, né, Marcelo? De que a tributação vai fazer parte da vida natural das pessoas, né? Tax haven. Então, cada vez mais com a informatização e com a digitalização da vida, a gente imagina isso, né? O futuro, a reforma tributária vai trazer essa obrigação de se pagar o CBS e IBS sobre rendimentos, por exemplo, como aluguel, né? E a gente imagina que com essas informações a Receita também possa evoluir nessa informatização do ganho de capital. Sim. Marcelo, você já falou um pouquinho sobre isso, mas tendências aí da tributação? Olha, Euclides, eu vou só aproveitar aqui o tópico que foi mencionado, né? Assim, quase todas as minhas impressões aqui já foram tratadas pelo Marcelo e pelo Reginaldo. Mas tem uma coisa muito básica, por incrível que pareça, ainda é fonte assim, de muitos problemas, é preencher corretamente as informações na declaração de imposto de renda. Muitos problemas são gerados por erro no preenchimento das informações. Esse é um ponto importantíssimo, né? Importante as pessoas entenderem, né, os contribuintes entenderem que hoje a Receita Federal trabalha com um grau de rastreabilidade, de transparência, de detalhamento muito alto. Houve uma mudança, vem acontecendo uma mudança muito grande. Então, as pessoas têm que entender que o tema da rastreabilidade, do detalhamento, é uma tendência, né, a qual não se pode ignorar. Fiscalização muito mais tecnológica, isso é um outro ponto importante também, não se pode ignorar isso, né? Esse ano é o último ano do modelo antigo, então, conforme nós conversamos aqui, o próximo ano é um novo mundo aí, né, que começa, inclusive, na área da declaração de imposto de renda, porque ela vai ter que ser totalmente remodelada, por conta das novas regras, né? E eu destaquei aqui 2 pontos importantes, que é a questão do Cadastro Nacional de Obras e regularização de obras, né? Isso aqui são 2 pontos, né? Pessoas físicas, elas fazem as suas reformas, fazem a sua construção, e elas são obrigadas a ter o Cadastro Nacional de Obras, regularizar as obras. E isso tudo tem que ser reportado na declaração de imposto de renda, né? Então, é bastante importante mencionar isso. E aí, Euclides, eu vou aqui
dar minha contribuição, né, nesse tópico das tendências. As tendências são várias. Então, em primeiro lugar, a tributação da renda global, ou seja, o que acontece aqui no Brasil, o que acontece fora do Brasil, uma junção de todos os fatores provocadores de acréscimo patrimonial, é salário, é distribuição de lucro, é ganho que se consegue na Bolsa de Valores, são ganhos de capital, ou seja, uma integração disso tudo, uma integração entre pessoa física e pessoa jurídica, o que já está acontecendo a partir desse ano, ou seja, existe a questão da antecipação para distribuição de dividendos acima de R$50 mil, mas depois tem todo um cálculo que deve ser efetuado para verificar, se essa pessoa, eventualmente, ela pode ter restituição. Então, quer dizer, ela vai ter que olhar. Então, assim, as empresas precisam valorizar cada vez mais os seus contabilistas, porque mesmo pessoas que estão no lucro presumido, que normalmente não olham despesas, só olham para as receitas, vão ter que começar a olhar para as suas despesas. Não só por conta da tributação da renda, como foi mencionado pelo Reginaldo, por conta do IBS da CBS, Sim. da reforma tributária do consumo. Sobre o consumo vai mudar Exatamente. muito, né? Então, hoje em dia, o lucro presumido não é mais aquilo que foi antigamente. Eu só olho para as receitas e ignoro as despesas. É preciso, então, que as pessoas estejam muito, muito atentas à contabilidade societária, né? A taxação das altas rendas, a avaliação da capacidade contributiva global, a tributação de um piso de tributação, ou seja, a legislação ela estabelece que um determinado piso vai ter que gerar imposto de renda, né? Controle da distribuição de lucros, alinhamento aos padrões internacionais. Isso parece algo muito distante, mas nós falamos aqui, todos nós falamos sobre esse assunto. É uma tendência, né? E aí, qual vai ser a pergunta capital, que acredito eu que o fisco brasileiro quer saber? Quanto você ganha no total? Ela quer saber quanto você ganha no total para que você seja taxado, levando em consideração toda essa massa, né, de eventos geradores de acréscimo patrimonial. Um ponto importante que nessa disposição que o Marcelo fez é que desde nós aqui assalariados que temos ali um planejamento tributário feito na própria declaração, né, que eu posso planejar ali se eu vou fazer a declaração completa ou a simplificada, e muitas vezes a simplificada pode até ser mais vantajosa para mim do que a completa, né? Os contribuintes de alta renda também devem procurar um planejamento tributário, né? Um profissional que faça planejamento tributário, mas que esse é hoje um grande problema para a fiscalização da Receita, né? E para o universo tributário brasileiro também, né? O quanto um planejamento tributário ele é lícito, né? Ou abusivo, né? Então a gente tem que deixar bastante claro que o planejamento tributário ele é lícito quando ele não omite nenhum dado, quando ele é feito às claras, quando é registrado em todas, com documentos hábeis, né? E que tenha um propósito real. Então, os contribuintes de alta renda vão buscar agora um planejamento tributário e a Receita orienta que seja um planejamento feito com a realidade, né? E com o auxílio de profissionais que estejam capacitados para isso. Aí, Euclides, até só para aproveitar o gancho aí, importante esclarecer, né? Dissimulação, fraude, isso não é planejamento tributário, né? Planejamento tributário é você verificar os caminhos que você tem à disposição, que a legislação te oferece, e você fazer a maior escolha. Então, vamos mencionar aqui um tópico muito, muito tranquilo, né? Uma pessoa tem um alto rendimento, né? Ele vai ter que pagar imposto sobre a renda. E ele tem direito de deduzir todas as despesas dele com a saúde. Então, ele pode optar. Vou gastar mais dinheiro comigo, sim, com a minha saúde, do que pagar imposto de renda. Isso é um planejamento tributário lícito. Está dentro da opção que a legislação oferece a ele. Inclusive com estética. Olha, essa é a pergunta que sempre me fazem. Não, mas a cirurgia plástica também
Olha, Reginaldo. Se for emitida por um hospital e por um médico habilitado, ela é dedutível. Reginaldo, e até você me lembrou, tem uma pessoa que eu conheço que fez um implante de cabelo há muitos anos atrás e segundo ele disse, ele declarou, mas na época ele caiu em malha fina, né? E aí eu brincava com ele, eu brinco com ele até hoje, que na verdade foi glosado por conta de que o médico não fez um bom trabalho, porque ele continuou muito calvo. Então, é uma falta de efetividade. Sim, né? sim. Então, O serviço prestado não foi exatamente comprovado. Vocês estão falando aí, vem de encontro assim, com um novo momento da contabilidade, né? Você vê a Receita Federal automatizando processos, né? A própria reforma tributária trazendo aí a possibilidade, né, de split payment, né? Pagamento direto, não passando pela mão do empresário. E muito se fala, né, na profissão contábil, na profissão da área tributária, mas eu vejo assim a grande importância hoje dos profissionais, né? Que vocês acabaram de falar, é a contabilidade societária pura e simples, que durante muito tempo nos levaram, né, em consideração muitas tributações, até deixaram meio alijada a contabilidade, por conta do lucro presumido, do simples. Não, você não paga imposto sobre o real resultado teu. Então, aí foi se deixando de lado. E nós hoje temos a oportunidade na profissão de trazer isso de volta, né, por conta das possibilidades que se tem na gestão tributária, na questão do planejamento, tendo as informações corretas. Então, a contabilidade vai ser mais do que nunca supervalorizada nesse momento, né? A questão dos profissionais entenderem o momento, né, onde alguns falam que não vai acabar a profissão do contador, não, vai acabar a profissão daquele que está só preenchendo as declarações, porque realmente, de fato, vai ser automatizado, a gente não tem dúvida disso. Mas o nosso papel como gestor, como assessor, né, e aquele que pode auxiliar realmente nas tomadas de decisão, não só tributária, porque eu penso que os empresários perderam muito e não valorizar muitas vezes a contabilidade por não ter informação para tomada de decisão de negócio, tomada de decisão comercial. Então, veja a nossa posição hoje, além de assessorar no planejamento tributário, também no crescimento das empresas, né? Mas trazendo para o nosso tema da declaração do imposto de renda, Marcelo, restituição, como é que vai ser aí? Tem alguma programação diferenciada esse ano sobre as restituições? Sim, a gente comentou que vai ter um lote especial, né? Então, isso que está dando o nome cashback do imposto de renda, a gente explicou que não é dessa declaração de 2026, é de 2025, essa apuração especial, tá? Mas relacionada à declaração que você vai entregar, ou como alguns londrinenses já fizeram, né, até esse presente momento, tá? Então, a Receita preparou 4 lotes de restituição, primeiro agora 29 de maio, 30 de abril e mais 2 lotes. A grande novidade é que a Receita, nos 2 primeiros lotes, ela quer restituir 80% das declarações com restituição a pagar. Tá? Então, veja bem, até junho, vamos colocar assim, a expectativa, e isso é o maior número já alcançado, tá? Nos últimos anos, tem acho que o ano passado não chegou a 60%, chegou a 57% os 2 primeiros lotes, tá? Então, vai ser um número grande de contribuintes que vão ser contemplados já nesses 2 primeiros lotes, começando agora, 29 de maio. Para quem quer a restituição, uma dica importante, 10 de maio é o prazo final para que se processe o primeiro lote de restituição. É importante isso. E a região agradece, porque a restituição, quando entra dinheiro de restituição, o comércio também agradece, viu? Exato. E só lembrando, né, vou reforçar a questão da chave Pix, né? Porque às vezes o contador está finalizando ali, eu vou marcar que ele tem a chave Pix, né? Aquela chave Pix é somente o CPF. Se a pessoa não tem a chave, o que acontece? A pessoa coloca os dados bancários. Sim. Aí você coloca os dados bancários, tudo, né? É claro que a informação da chave Pix CPF é a mais fidedigna possível, porque tem a certeza que não vai ter erro no número da conta, essas coisas. Uma outra questão importante, ter que falar, né? Não só receber, mas pagar, né? Tem a questão também do débito automático, então cuidar com a questão do débito automático, porque muitas vezes acontece aquela situação, né, Euclides? Coloca algum dado errado, né? Sim. Não processa a tempo, e aí qual que é a nossa orientação? Utilize o aplicativo da Receita Federal Meu Imposto de Renda,
Com o aplicativo na mão, assim que o contador entregar, você vai ter a notificação da tua declaração entregue, como eu disse, processamento e se já está ou não na fila de restituição, tem problema, se precisa corrigir, vamos pensar essa questão da chave Pix, a pessoa já vai lá, corrige e num reprocessamento já resolve a situação. Muito bem. Quantas declarações estamos esperando aqui na região de Londrina? Então, nós estamos esperando 171 mil declarações, tá? Em Londrina, no município. No Paraná, perto de 3 milhões. E no Brasil, 44 milhões de declarações para serem entregues. Muito bem. Marcelo, não sei se você quer complementar alguma coisa a mais sobre algum ponto de atenção para essa declaração. Bom, para essa declaração, eu quero ressaltar, porque Londrina é uma cidade que tem características econômicas muito claras, né? Como foi mencionado o agronegócio, e existe também uma área muito forte, que é a área da saúde. Então, quero ressaltar novamente a importância dos profissionais respeitarem o Receita Saúde, né? Prestarem as informações de maneira adequada. Um pouquinho antes da gente começar, a gente estava conversando aqui sobre a história do recibo, né, físico, né? O que esse contribuinte, né, faz com esse recibo, caso o profissional da saúde não tenha cumprido a sua obrigação, né, de informar no Receita Saúde. Claro que essa pessoa vai ter o direito à dedução, mas provavelmente vai ter que dar alguma explicação, o que é natural, né? Mas é muito importante, então, entender que mais essa funcionalidade foi agregada à declaração de imposto de renda, o que é muito importante, que é a obrigação de prestar informações dos gastos com saúde. Muito bem. Reginaldo, a gente vem militando há tanto tempo aí, você como na tua época de delegado aí também esteve à frente dessa questão da destinação do imposto de renda, né? Do fundo da criança, né, para o idoso. O que você nos fala a respeito disso, Reginaldo, para a gente aumentar essa destinação aqui na nossa região? Eu acho que a gente precisa, Euclides, Marcelo, levar mais informação ao contribuinte para que ele tenha internalize que ele não está fazendo uma doação, ele simplesmente está carimbando uma parte do imposto de renda que ele vai pagar efetivamente, né? Mas que ele vai deixar esses recursos aqui na região dele, no município, e onde esses recursos podem ser aplicados na entidade, né, que está ali próximo à casa dele, próximo à nossa região. Infelizmente, Euclides, comparando com outras cidades do Paraná, Londrina está bem aquém ainda do que a gente pode conseguir de recursos para os fundos, né, da criança e do adolescente e do idoso. Aqui, para você ter ideia, nós fizemos um levantamento dos valores do ano passado, né? Londrina tinha um potencial de arrecadação de 64 milhões. Isso contando só as declarações entregues, né? Aquela doação que poderia ter sido feita na própria declaração, né? Infelizmente, a gente arrecadou só 2 milhões. Para você ter uma ideia, isso é 3% apenas do que nós poderíamos arrecadar. Maringá, por exemplo, tinha um potencial de 45 milhões, né? E arrecadou 3 milhões e 400, quer dizer, 1 milhão e 400 a mais do que Londrina, ou seja, eles conseguiram 7,4% do potencial de arrecadação. Então, esse procedimento para o contribuinte destinar parte do seu imposto de renda para os fundos municipais, aqui da criança, do adolescente, do idoso, né, ele é muito simples, é na própria declaração, né? Então, tem uma aba lá de destinação, onde ele vai colocar o município, a entidade que ele quer destinar, né? E ele vai fazer essa destinação. Se ele tem imposto a pagar, a única diferença é que ele vai ter um DARF para a doação e outro DARF para o imposto a pagar. Se ele tem imposto a restituir, ele vai pagar agora o DARF da destinação e quando ele receber a restituição, ele vai receber de volta esse valor que ele pagou, corrigido pela Selic. A melhor aplicação, né? 100% da Selic? Sim, é mais do que provavelmente ele conseguiria na rede bancária, né? Então, a gente precisa mesmo conscientizar a sociedade londrinense de que há essa possibilidade e que a gente pode efetivamente trazer muitos recursos para entidades sérias que existem aqui na nossa região.
e aí, Euclides, aproveitando, aí está um excelente planejamento tributário. Sim. Tá? Ou seja, o contribuinte ele consegue destinar, né, um pouco dos seus recursos para uma finalidade específica. Então, falando do tema, né, Reginaldo? Sim, a gente ouve muito isso, né? Fala, olha, eu não gosto de pagar imposto porque eu não sei o que fazem com os... Não, pelo menos 6% dos seus rendimentos você tem a possibilidade de destinar localmente e fiscalizar como estão sendo aplicados esses recursos. No dia 25 de abril, já abro o convite aqui, nós vamos estar junto com a Secretaria da Cultura, com a Prefeitura de Londrina, no Vivo Centro, orientando, né, o preenchimento da declaração, que é o nosso Declare Certo, e é um momento que a gente também divulga muito essa questão da destinação, para desmistificar, para que as pessoas exerçam esse direito de cidadania até, né? É um direito que tem. Porque, na verdade, ninguém está doando nada, né? Está destinando, deixa de pagar, de recolher o imposto e já destina para um projeto que vai ficar esse recurso aqui. É um direito, e lembrando que no programa, inclusive, já faz o cálculo de quanto você pode doar. Então, ali, eu coloco, conforme eu vou registrando os meus rendimentos e despesas, a hora que eu vou nessa aba, ele já mostra o valor. Então, quer dizer, até isso já está devidamente. É a questão, realmente, o cunho social do imposto, que eu acho que a gente tem que abrir aí para o londrinense, né? Não tem erro, né? Na declaração, principalmente, não tem erro. Ali, sai o DARF lá, separadinho. Exatamente. Mas é isso, estamos chegando ao nosso final, e eu gostaria das considerações finais de cada um de vocês. Marcelo, por favor, você. Então, novamente agradecendo a oportunidade e dizer que o imposto de renda agora é aquele tributo que, nesse período, chama atenção, mas ele deveria estar presente em todo o decorrer do ano. Tá? Então, separando documentos, né? Vendo qual é a melhor forma que você não só se organiza, mas faz a destinação correta e, principalmente, última mensagem, cuidado com as fake news e golpes. Eu acho que a Receita tem insistindo muito, a nossa mensagem final é essa. Não clique em links, situações que exijam comportamentos, vamos colocar assim, de uma forma para outra, exigem que o contribuinte tome uma atitude, tá? Ou seja, a urgência ali de fazer determinado procedimento. Lembrar que, em regra, a Receita não manda nenhum tipo de aviso, tá? São situações bem específicas. Carregue comece a utilizar o programa Meu Imposto de Renda, onde ali sim eu vou ter informações fidedignas. Então, esse é o nosso recado. Cuidado também, é um período que esteja atento. Tem pessoas que querem se aproveitar de você também. Muito obrigado, Marcelo. Reginaldo? Acho que é isso mesmo que o Marcelo colocou, principalmente essa questão das fake news, né? É um assunto que está em voga, então os golpistas também utilizam, né? Atentar para o prazo, né? Às vezes as pessoas pensam, eu tenho até o último dia de maio para entregar, e não é o último dia, é do dia 29, né? Então, o ano passado já aconteceu, olha, eu deixei para o último dia, mas não era o último dia, era dia 30, né? Então, atentar para esse prazo, né? Uma dica que a gente dá, se você tem dúvida ali sobre uma outra pequena questão do seu tributo, transmita a declaração para evitar a multa, né? E depois faça a retificadora pode ser feita logo após a entrega, ela não tem nenhuma multa e também não tem nenhuma malha fiscal sobre retificadoras, né? Às vezes as pessoas falam assim, não vou apresentar retificador porque aí vai acender o radar da Receita, porque não tem nada disso, né? Então, retificar é um direito do contribuinte e é muito melhor para todos que ele retifique e passe as informações corretas do que aguardar uma fiscalização. Obrigado, Reginaldo. Marcelo? Bom, Euclides, eu agradeço aí a oportunidade de participar desse evento, né? Cumprimento aí os meus colegas de mesa, o delegado Marcelo, o ex-delegado Reginaldo. E a minha consideração final é para que as pessoas elas entendam que o nível de informações está cada vez mais detalhado.
A rastreabilidade está cada vez mais intensa. O Brasil é um país com uma vocação muito forte na área de tecnologia, não se pode ignorar. E, portanto, todas as modificações que foram mencionadas, agregadas a essas circunstâncias, elas impõem que os contribuintes procurem profissionais preparados para ajudá-los. Então, especialmente o profissional da contabilidade, eu mencionei aqui hoje, quer dizer, essa questão de unificação da tributação da renda, pessoa física, pessoa jurídica, isso é uma mudança muito grande. Então, acaba aquele mundo em que, olha, o que aconteceu na pessoa jurídica, ela faz a sua declaração. Não, as coisas vão se comunicar cada vez mais. Então, o pessoal que está no Simples, até mesmo as MEIs, MEIs, Simples, lucro presumido, precisam ter uma contabilidade de qualidade. Por quê? Porque a contabilidade é a principal prova que o contribuinte tem a seu favor. Então, conversamos aqui, né? O Reginaldo mencionou esse tema do planejamento tributário. Né? Bom, se você toma uma decisão de fazer um planejamento tributário, o ônus da prova é seu. E a cadeia de documentação, ela é toda constituída pela contabilidade. Né? Então, é muito importante, então, que as pessoas entendam, né, de que a declaração de imposto de renda, ainda que possa ser feita por qualquer pessoa, me desculpe, mas não é qualquer pessoa que é capaz de fazer. Muito bem. Em nome da diretoria do SESCAP, quero agradecer aqui ao Marcelo Rossi, delegado da Receita, Reginaldo, nosso grande parceiro, hoje auditor da Receita Federal em Londrina também, Marcelo, nosso parceiro da área tributária. Agradecer também a você que esteve com a gente até agora, aqueles que vão nos assistir aí pelo YouTube e pelo Spotify. Agradecer a sua presença e dizer que estamos à disposição, nossa entidade à disposição, e para discutir esses temas relevantes para a nossa categoria. Declare e Conte, o podcast do SESCAP Londrina e região.